Vamos então mais uma vez falar de astrologia psicológica e hoje eu vou entrar num assunto que, bem ou mal, eu já falei algumas coisas em outros vídeos. Então veja só. Consciência limpa. Na intenção de que eu tenho um vídeo que fala que a consciência é o Deus em nós que só aparece depois da morte, porque durante a vida nós temos livre-arbítrio, podemos errar, mas na morte quem nos julga é a consciência. Então, para que ter consciência limpa? Para depois da morte não ir para o umbral, seguir para as colônias. 2. Consciência pesada você tem por 2 motivos. E um dos motivos eu já fiz um vídeo que explico que qualquer dificuldade na relação pessoal com parentes, com amores, com pessoas que divergem com os gostos do próprio ego é simples. O teste para ver se você está evoluindo. Tem um vídeo aí que fala disso. Se você fizer uma besteira, magoar alguém, chatear alguém, mas em 10 minutos você pedir desculpa, bom, tranquilo. Por quê? O corpo, com a personalidade que o mapa deu, é criado para errar. Cabe a você frear os erros ou se desculpar em seguida, porque o ego que toma conta da personalidade do corpo não tem por que pedir perdão, porque ele se acha supremo. Bom, aí ficou faltando falar dos problemas do inconsciente, porque esse problema da diferença de egos é do ego. E é fácil, tudo que é o ego é externo. Você percebe o que você gosta, o que você não gosta, o que te irrita, o preconceito que você possa vir a ter. Isso tudo o ego que toma conta. Mas o inconsciente, ele te magoa profundamente. E querendo ou não, é uma armadilha que o mapa cria, que se você não tiver o argumento que eu vou lhe dar, você não consegue se ver livre dessa culpa, da responsabilidade desse erro. Então vamos lá. Bom, a astrologia psicológica pega o ego, mostra que o ego é feito pelos signos do Sol, casa e signo, raciocínio, Mercúrio, casa e signo, e o ascendente. E a Lua domina o inconsciente, e na relação dos signos da Lua com os signos do ego, isso pode criar várias armadilhas. Então, conclusão da história. Se você vive com pessoas, família, cônjuge, e vira e mexe, magoa eles ou se deixa magoar, isso não fica na superfície, isso vai à profundidade, isso te incomoda sublinearmente, fica ali perturbando. Quando você morre, essa perturbação é presente, porque faz parte das suas memórias ocultas, que depois da morte são superficiais. Superficiais que chegou à superfície, não é mais oculta. Então, como que você se defende dessa possibilidade? É simples e, ao mesmo tempo, complexo, porque você tem que acreditar no lado espiritual da coisa. Então, vou me usar como exemplo. Eu, como em vários vídeos já comentei, casei muitas vezes e com várias ao mesmo tempo. E embora tenha dado amor e tenha feito o possível e o impossível por elas, a culpa de parecer errado, porque a minha lua está na divisa de Libra com Escorpião, então eu posso vir a me magoar emocionalmente, sentimentalmente,
essa culpa de passar como errado, porque a sociedade me condena dessa forma, toda vez ela se mostrava em sonhos. Eu, pessoalmente, me orgulho de falar, eu era cafajeste, eu casei com várias mulheres ao mesmo tempo, mas toda vez que eu sonhava com uma delas, a culpa era presente, porque eu sonhava sempre com uma certa tristeza de que ela lembrasse dos meus enganos ou erros que a sociedade me condenava. Aí, como eu também tenho um vídeo que explica oração quântica, como você deve ter o relacionamento com o próprio sonho, eu passei a pedir ou orientar ou encaminhar que no sonho viesse a solução, porque eu não estava encontrando a solução nem acordado nem dormindo, porque é aquele mal-estar do trauma, da mágoa, do lado inconsciente, do lado profundo, toda vez me perturbava em sonho. E isso pode acontecer com você que perdeu um parente e não se desculpou a tempo, alguém morreu e você ficou na dívida de algum tipo de comportamento, ou no seu próprio dia a dia você chama de tóxico um familiar ou um cônjuge e se afasta mesmo amando ele, e isso fica perturbado, por mais que você finja que não está vendo, está lá perturbando no oculto. Aí, conclusão da história, vamos chegar à solução. No sonho, então, eu pedi, em oração quântica, que eu tivesse a solução. E a solução veio simples, complexa, mas simples. Por quê? Apareceu num sonho alguém com uma tabela louca que mostrava por A mais B que eu era um peão desse tabuleiro de xadrez, porque elas, minhas esposas, tinham como destino se encontrar nessa situação. Eu era o peão, o peão é o primeiro que morre no jogo de xadrez. Elas eram as duas rainhas, eu era o peão. E eu fiquei me culpando de ter participado do destino delas. Que culpa eu tenho? Entre aspas, não 100%. Então você que está vivendo mal com a sua mãe, você que está vivendo mal com o seu pai, você que está vivendo mal com o seu irmão, você que está vivendo mal com o seu cônjuge, preste atenção. Não é essa vida que vale, é a vida eterna. E nessa vida é programado dificuldades para você resolver os problemas que ainda não se solucionaram na sua vida eterna. Então, eles te dão, através do mapa, um tipo de ego, para ver se você aprende a pedir perdão, e um tipo de inconsciente que pode te perturbar profundamente e não exteriormente. Isso vem a te perturbar demais. Agora, se você lembra que a vida é só uma passagem na eternidade, eternidade é eterno. Sabe? Tem pessoas encarnadas e desencarnadas que falam que viveram em capela. Sabe? Esse negócio de viver em capela é mais de 6.000 anos para trás. Mais de 6.000 anos para trás. Então a vida é eterna. Uma vida de 30, 40, 50, 60 anos é um segundo diante a eternidade, onde um outro vídeo eu explico que na vida a gente encontra emoções que devem ser solucionadas através dos sentimentos, porque a emoção é do corpo, já que nos adoece, e os sentimentos são do espírito, já que nos engrandece. Então, conclusão da história. Lembre, você tem um desafeto, você tem alguém que esses cretinos estão fazendo você chamar de amizade tóxica, companhia tóxica. Não tem nada de tóxico. É karma,
é destino. Vocês foram programados para vir em vida. E se nessa vida vocês mostrarem respeito mútuo, vocês mostrarem um certo entendimento, certo, é o possível, não é tem que ser, não, é o possível, dentro de empatia, dentro de amor, dentro de algum tipo de simpatia. Sabe? Eu tive facilidade com um parente, não tive facilidade com outro parente, tive outro que parecia um desafeto, tive outro que não sei o quê. Tudo isso veio junto, programado antes do nascimento. O que você tem que deixar o teu corpo fazer? Brigar com eles? Não. Tente conciliar e aceitar que está num tabuleiro de xadrez e que você pode ser o peão da jogada. Ou você pode ser a torre que tem que ser salvo, você pode ser o cavalo que está relinchando de tão burro que é. Mas você está aqui para aprender. Mas você só vai mostrar aprendizado se tiver amor, se tiver como perdoar as diferenças, se tiver empatia, de mostrar algum tipo de simpatia que, de forma positiva, você consiga conviver com a situação. Porque esse mal-estar que eu tive com minhas esposas, já sou viúva há mais de 20 anos, e isso não sai da minha cabeça. Então, o que é profundo, não sai. Eu só consegui parar de me ver como um errado quando no sonho alguém me provou que eu era o peão do tabuleiro. As duas eram as rainhas. Elas tinham que vir nessa vida com esse tipo de situação e me usaram. Então hoje eu sonho com elas e fico feliz. Não fico mais revoltado comigo mesmo de ter sido aquele que a sociedade me sacaneou. Não. Eu fico tranquilo. Fico feliz de matar a saudade. Porque no sonho a gente se descola, fica preso no fio de prata, vai longe. A gente não entende muito bem o sonho porque o sonho vem pelo inconsciente, o inconsciente muda as verdades para se proteger. Então, repito, a vida é um segundo diante a eternidade. 2, a vida foi programada a emoções através da personalidade do corpo para você se defender com os sentimentos que são da alma. Amor, perdão, empatia, simpatia, tudo de bom. 3, eu vou me perder aqui na numeração. 3, o ego mostra a cara. Gosto disso, não gosto daquilo, me irrito com aquilo outro. Magoou alguém? Pede perdão em 10 minutos. Errar não tem problema. Quem está errando é o corpo. Se você não pedir desculpa, você aceitou o erro, você compactuou. Então, pede desculpa, consciência está limpa. Agora, o inconsciente é inconsciente. Então, você não percebe, o negócio fica lá encruado. Esse lado encruado pode te arrumar uma doença no estômago, uma doença no pulmão, uma doença não sei o quê, uma doença não sei o que lá, que pode te matar. Agora, se você conseguir perdoar os outros, você exercer o perdão e consegue se perdoar. No que consegue se perdoar, você continua vivo. Porque se deu o direito, porque está evoluindo. Então, essa sequência. A vida é um segundo diante da eternidade. Você vem programado para sofrer pela personalidade do corpo. A personalidade do corpo se divide em consciente e inconsciente. O consciente é fácil porque aparece, o inconsciente fica encruado se você deixar. Se você deixar, falar assim, é normal me viver mal com um parente e tal, é normal viver mal no amor, é normal. Não é normal. Tem que ter perdão, tem que ter empatia, tem que ter amor, tem que ter os sentimentos positivos.
Assim a tua consciência vai ficar limpa. Do contrário, você pode chegar pós-morte e o que era inconsciente chegou no consciente e a tua consciência te cobra, porque a consciência é Deus em você. Ok? Bom, gostou? Dá o like, compartilha, comenta, puxa assunto. Esse assunto é bem interessante. E toda vez que se você perceber que tem um problema desse tipo, pede antes de dormir, naquela hora que você está no soninho chegando, pede, por favor, me traga uma solução que eu lembre. Você vai lembrar do teu sonho. Eu passei a fazer isso porque aprendi essa dica. Às vezes eu acordo cansado, porque eu saio do sono, parece que eu estava num embate grande, eu acordo cansado porque no sonho eu estava vivo. Eu me lembro do cansaço do que eu estava fazendo no sonho. E isso muitas vezes também te traz as respostas que você precisa ouvir. Ok? Um abraço.